Queridos irmãos, queridas irmãs e ouvintes do quadro Vivendo a Palavra, paz do Senhor Jesus, meus amados, sejam todos bem-vindos a mais um quadro, a mais um capítulo da Palavra de Deus. Hoje estamos aqui para lermos Juízes, capítulo de número 12. Convido você então, mais uma vez, para abrir a sua Bíblia. Se você não puder, ouça a palavra onde você estiver. Juízes capítulo 12, verso 1. Então se convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte, e disseram a Jefté: Por que passaste a combater contra os filhos de Amon e não nos chamastes para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. Verso 2. E Jefté lhes diz: Eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, e chamei-vos, e não me livraste da sua mão. Verso 3. E vendo eu que não me livráveis, pus a minha alma na minha mão, e passei aos filhos de Amon, e o Senhor nos entregou nas mãos. Por que, pois, subistes vós hoje contra mim, para combater contra mim? Verso 4. E ajuntou Jefté a todos os homens de Gileade, e combateu com Efraim. E os homens de Gileade feriram a Efraim, porque estando os gileaditas entre Efraim e Manassés, disseram: Fugitivos sois de Efraim. Verso 5. Porém tomaram os gileaditas aos efraimitas os vales do Jordão. E sucedeu que, quando os fugitivos de Efraim diziam: Passarei. Então os homens de Gileade lhe diziam: És tu efraimita? E dizendo ele: Não. Verso 6. Então lhe diziam: Dize, pois, Shibolete. Porém ele dizia Sibolete, porque não o podia pronunciar assim bem. Então pegavam dele e o degolavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42.000. Verso 7. E Jefté julgou a Israel 6 anos. E Jefté, o gileadita, faleceu e foi sepultado nas cidades de Gileade. Verso 8. E depois dele julgou a Israel Ibissã de Belém. Verso 9. E tinha este 30 filhos, e pôs fora 30 filhas, e 30 filhas trouxe de fora para seus filhos. E julgou a Israel 7 anos. Verso 10. Então faleceu Ibissã e foi sepultado em Belém. Verso 11. E depois dele julgou a Israel Elon, o Zebulonita, e julgou a Israel 10 anos. Verso 12. E faleceu Elon, o Zebulonita, e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Verso 13. E depois dele julgou a Israel Abidom, filho de Léu, o Piratonita. Verso 14. E tinha este 40 filhos e 30 filhos de filhos, que cavalgavam sobre 70 jumentos, e julgou a Israel 8 anos. Verso 15. Então faleceu Abidom, filho de Léu, o Piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, no monte dos Amalequitas. Sangue precioso derramado no madeiro, pelo mundo inteiro ele verteu. E quando a lança o feriu e o seu lado transpassou, sangue e água saiu do corpo do Senhor. Águas da vida, águas de Deus, Cristo transborda nos servos seus. Águas de amor, águas de luz, águas que provêm do corpo de Jesus. Muito bem, amados irmãos, terminamos a leitura do capítulo 12 aqui do livro de Juízes.
E eu quero, para a nossa meditação, reler novamente com os irmãos, ou ler novamente com os irmãos, o verso 1 do capítulo 12. Então se convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte e disseram a Jefté: Por que passaste a combater contra os filhos de Amon e não nos chamastes para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. Águas da vida, águas de Deus, Cristo transborda nos servos seus. Águas de amor, águas de luz. Meus amados e queridos irmãos, neste capítulo, este capítulo que acabamos de ler narra algo muito triste, reprovável, ou seja, a primeira guerra civil, a primeira guerra entre israelitas contra israelitas. A tribo de Efraim, que já havia criado problemas com Gideão, como vimos, agora se levanta também contra Jefté, alegando que este não os havia chamado para a guerra contra o povo amonita. Jefté os desmente, disse que havia chamado sim, mas os efraimitas não quiseram lhe ajudar. O impasse persistiu e uma guerra sangrenta se desencadeou, Israel lutando contra Israel. O texto nos informa que 42.000 soldados efraimitas perderam suas vidas naquela guerra. Que fato triste! Ao invés da nação estar unida para guerrear contra os inimigos ao redor, agora estava guerreando contra ela mesma. Ao invés da tribo de Efraim estar fazendo festa, pela grande vitória concedida, que Deus concedera usando Jefté contra os amonitas, eles vieram fazer guerra contra Jefté simplesmente porque a tribo ficou de fora daquela guerra. Que prejuízo! Pelo menos 41.000, ou seja, pelo menos 42.000 soldados mortos. Certamente, os inimigos de Israel ficaram dando risadas e comemorando. Amados irmãos, hoje fato semelhante muitas vezes acontece entre nós. Muitos na igreja agem como os efraimitas. Ao invés de se alegrarem pelo que Deus fez ou está fazendo através de outro irmão, ficam ressentidos, às vezes com raiva, porque não foram eles o instrumento que Deus usou ou está usando. Aí se enchem de inveja e começam a perseguir a pessoa que Deus está usando. Isso é algo, irmãos, diabólico. São muitos aqueles que só dão glória a Deus se for Ele quem estiver pregando ou cantando. Só ajudam se antes forem bajulados, se os seus nomes forem ventilados, divulgados. Amados irmãos, que Deus nos guarde desse espírito efraimita, que nós sempre possamos nos alegrar com os que se alegram, como a Bíblia nos ensina. Que nós sempre nos regozijemos com o crescimento da obra, com aquilo que Deus fez ou está fazendo, mesmo que não seja através de nós. Mesmo que Deus esteja usando outra pessoa ou outras pessoas, devemos nos alegrar, porque o reino de Deus está crescendo. Que sempre possamos dar glória a Deus quando o Senhor estiver usando o nosso irmão ou os nossos irmãos. O que importa é o crescimento da obra de Deus. O que importa é o nome do Senhor estar sendo exaltado, as almas sendo salvas e a igreja sendo edificada. Não importa quem Deus esteja usando. Que Deus nos guarde desse espírito efraimita.
Vamos orar, meus irmãos. Querido Pai Celestial, mais uma vez nos colocamos na presença do Senhor para te agradecer por mais esse capítulo que lemos da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado nesta jornada maravilhosa pela Tua Palavra. Obrigado por essa mensagem, Senhor, de exortação, de despertamento que o Senhor tem trazido para nós. Meu Deus, nos guarde desse espírito efraimita, Senhor, que quer aparecer, Senhor, que não se alegra quando a Tua obra cresce, prospera através de outra pessoa. Senhor, nos livra desse espírito diabólico, mas que nós possamos, Senhor, estar unido à Tua igreja, que nós possamos nos alegrar, glorificar o Teu nome, mesmo quando é outra pessoa que o Senhor está usando. Querido Pai, que nós sejamos cooperadores e não atrapalhadores da Tua obra. Receba a nossa gratidão, nosso louvor, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Guiando seu povo todos e na coluna de fogo seguiu a glória de Deus. É glória no céu, é glória na terra, é glória na porta, é glória no altar, é glória na igreja, é glória em mim e em todo lugar. É glória no céu, é glória na terra, é glória na porta. Muito bem, meus amados irmãos, assim estamos chegando ao final de mais um quadro, Vivendo a Palavra. Desejo a você um dia muito abençoado, juntamente com a sua família, e que você continue firme no seu propósito de amanhã estar mais uma vez conosco, quando estaremos lendo o capítulo 13 do livro de Juízes. Tenha um dia abençoado e que a paz do Senhor permaneça em seu coração, permaneça em sua alma. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E na nuvem do deserto estava a glória de Deus.